Você já sofreu pela consequência do seu pecado? Reformulando, todos pecaram, já que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim diz a palavra. Quando você pecou, você já percebeu as consequências do seu pecado? Quantas vezes você já percebeu a consequência dos seus erros? Muitas vezes essas consequências não são só para você, e sim para aqueles que você mais ama. Talvez seus filhos, seus irmãos, seus pais, seus amigos, talvez no seu trabalho. Muitas vezes as consequências dos nossos erros podem destruir a vida de outras pessoas. Veja bem, um exemplo bem claro disso, e talvez mais palpável, é numa relação de trabalho. Tem pessoas que trabalham numa zona tão perigosa, de tanta periculosidade, que se ela não seguir as regras da empresa, as normas de convivência, as normas ali da segurança do trabalho, que são exigidas para cada profissão, o erro que uma pessoa pode cometer pode parar uma empresa, a produção de uma empresa. O erro que uma pessoa pode cometer, o que um funcionário pode cometer, pode levar algum outro colaborador, algum outro funcionário a se machucar, a se acidentar, ou talvez até morrer. Então por isso que existem as regras, por isso que existem as legislações específicas para cada setor, a fim de que vidas, a nossa integridade, também a integridade material da empresa possa ser preservada. E nós precisamos obedecer essas regras. Pois se nós desobedecemos, as consequências são trágicas. E é assim também na vida espiritual. Eu citei um exemplo de trabalho, mas é também assim na nossa vida espiritual, é também assim na nossa vida familiar. Deus nos deixa, ou deixa para o povo dele, regras. Deus nos deixa a sua palavra para que nós possamos obedecer e sermos felizes, para que nós possamos alongar a nossa vida sobre a face da terra. Porque toda vez que nós desobedecemos, nós encurtamos a nossa vida sobre a face da terra. Então obedecer é preciso. Obediência significa alegria para nós e alegria para Deus. Deus deixou regras claras para que nós pudéssemos ser felizes. Então por que desobedecemos? Porque o pecado, ele nos atrai. O pecado, ele é atraente. O seu começo é bonito, lindo. O problema está no final. Então nós precisamos ter uma vida mais santa, mais reta, buscar mais a Deus, buscar a sua palavra, buscar uma vida de oração, buscar uma vida de consagração, para que deixemos de amar as coisas do mundo e passemos a ter os nossos desejos transformados para as coisas de Deus, para as coisas do alto, para aquilo que realmente tem mais valia, que são os tesouros do céu. Teve um homem na Bíblia que pagou caro pela consequência do seu erro, do seu pecado. Mas não só ele pagou, em si toda uma nação, que foi Acã. Essa história você vai encontrar, essa narrativa bíblica, está em Josué capítulo 7, a partir do versículo 1. Mas antes de nós lermos aqui o pecado de Acã e suas consequências, eu gostaria de ressaltar o que Deus havia falado a Josué, para Josué transmitir ao povo. Para o texto em seguida, que é o capítulo 7 da nossa mensagem, ficar mais claro para os nossos ouvintes. Josué 6, a partir do versículo 16, prestem atenção, porque isso vai fazer-nos interpretar de forma diferente o capítulo 7. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram um toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor para destruição. Observe, a cidade com tudo que nela existe será consagrada para a destruição.
Somente a prostituta Raabe e todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Versículo 18. Mas fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Olhem só. Eu vou ler o versículo 18 novamente para você grifar. Fiquem longe das coisas consagradas. Depois nós vamos falar o que são as coisas consagradas, que é no próximo versículo. Não se apossem, não retirem, não roubem nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Ou seja, né, quem roubou. Do contrário, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Então, não somente a pessoa que roubou iria pagar, né, pelo roubo, ou por ter afanado aquilo que pertencia ao Senhor, né, as coisas consagradas, mas também todo Israel sofreria as consequências desse erro. Irmãos, isso aqui é muito sério. Toda a prata, versículo 19, toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor e deverão ser levados para o seu tesouro. Ora, o que não fosse prata, ouro, utensílios de bronze e ferro, o que não fosse disso seria destruído. O restante seria consagrado ao Senhor. Por que consagrado ao Senhor? Porque são as primícias. Assim, quando nós, que somos servos fiéis a Deus, quando nós recebemos o nosso salário, recebemos, né, algum valor, nós separamos o quê? Os 10%. Porque esses 10% eles não me pertencem, eles não te pertencem. Eles já são do Senhor. Né? Nós não sofremos pelos 10%, porque já não é nosso, é de Deus. É consagrado a Ele. Então era a mesma coisa aqui, esses utensílios tinham que ser separados para o Senhor. Foi uma ordem dada de Deus a Josué, e Josué transmitiu a todo o povo ouviu. Ninguém poderia pegar, porque se pegasse, todo o povo sofreria as consequências. Mas acontece o seguinte, o povo, você pode perguntar assim, mas por que o povo todo, que Deus pensou assim? Porque Deus era Deus de Israel. Israel foi separado para ser a nação eleita. Israel foi separado para ser a nação santa, né? Diante do mundo. Não existiria outra nação santa. Seria só Israel. A palavra não viria primeiramente aos gentios, ficaria com os israelitas. Então Deus estava no meio do povo. A arca da aliança, Deus habitava no meio do povo. E o povo era um só, assim como nós. A igreja neotestamentária somos um corpo em Cristo. Nós somos um. De forma que se alguém adoece, né, no nosso meio, se alguém tem alguma enfermidade, todo o povo perece, todo o povo sofre com essa enfermidade, porque isso nos causa dor. Se nos causa dor, nos causa derrota. Por isso nós precisamos estar vigilantes em relação à vida também dos nossos irmãos. Não por causa de espiar a vida do outro, e sim para cuidar dele, para tratar dele, pois nós somos um corpo, e corpo de Cristo. Acã ignorou isso. Acã era um soldado. E olha como começa o versículo 1. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas a Acã, filho de Carmi. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, ou
Acar, filho de Carme, filho de Zim, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas, das coisas consagradas, que nós já citamos no capítulo 6, capítulo anterior. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, porque Deus já havia falado que se alguém errasse, todo o povo iria sofrer as consequências do erro dessa pessoa ou das pessoas. Que está lá no versículo 18 do capítulo 6. Acã, o nome Acã significa perturbador. Perturbador. E foi assim que Acã foi conhecido em Israel, como perturbador de Israel. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que era a próxima cidade a ser destruída, que Deus havia mandado destruir, que fica perto de Bet-Aven, a leste de Betel. E ordenou-lhes, subam, que Ai ficava em alto monte, né? Por isso que ele fala, subam a Ai, e espionem a região. Os homens subiram, os espias subiram e espionaram a região. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército, Josué, pois eles são poucos. Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. Mas os homens de Ai os puseram em fuga. Irmãos, prestem atenção nisso. Josué era líder em Israel. Deus manda atacar Ai, para subir a Ai e espionar a região. Quando esses soldados voltam, percebam a maneira deles falarem a Josué, prestar um relatório a Josué. Versículo 3, vou reler. Não é preciso que todos avancem contra Ai. Envie uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não canse todo o exército. Eles menosprezaram Ai. A vitória em Jericó, que era uma vitória difícil, possivelmente deu uma certa autoconfiança, ou uma autoconfiança exagerada ao povo de Israel. E possivelmente da autoconfiança foi gerada alguma presunção, alguma soberba no coração de Josué e do povo. Porque quando eles falam, os espias falam para Josué que não precisava de muitos homens, eles estão subestimando Ai. Mas Deus não havia falado nada. Deus não havia mandado reduzir o exército. Deus tinha mandado avançar com os homens. Ora, com todos os homens. Ora, percebam que os soldados não falam como Tiago, o pastor Tiago orienta em sua carta. Se Deus quiser, se Deus permitir, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser, nós avançaremos contra Ai e seremos vitoriosos. Olha como eles chegam falando. Não é preciso que avancem todos. Estavam por cima da carne seca. Quando nós valorizamos a nossa carne, quando nós valorizamos o nosso conhecimento, quando nós valorizamos aquilo que nós temos, que não possuímos nada, mas quando nós valorizamos aquilo que nós temos em detrimento do Senhor, quando nós nos entronizamos no lugar do Senhor, nós nos tornamos soberbos e Deus não divide a sua glória com ninguém. O primeiro lugar da minha vida, o primeiro lugar da sua vida sempre será e deve ser de Deus. Então tudo que está no primeiro lugar, Deus destrói. Deus retira da sua vida. Se você coloca seu esposo em primeiro lugar, se você coloca seus filhos em primeiro lugar, se coloca seu trabalho em primeiro lugar, se coloca sua casa em primeiro lugar, se você coloca qualquer coisa no lugar de Deus, Deus vai retirar da sua vida, porque a glória dele é indivisível. E o povo de Israel, nesse momento, se colocou em primeiro lugar, estavam
presunçosos devido à vitória, a grande vitória que Deus tinha dado para Jericó. Mas eles esqueceram que não foram eles que venceram, foi Deus que venceu pelo povo de Israel. E agora estava assim, né? Aquele povinho lá, com pouca gente nós vamos derrotar fácil. Foi isso que esse texto está querendo traduzir. Não vamos cansar os outros, não. Deixa o povo descansando, deixa o povo dormindo, festejando aí. Vamos com uns pouquinhos lá e a gente logo... Deus não havia falado nada disso. E eu fico pensando na atitude de Josué como líder. Nesse momento, Josué, lendo nas entrelinhas do texto, Josué tinha que ter parado e ter falado assim: pera aí, vamos nos reunir aqui, nós vamos orar e vamos ouvir a voz de Deus. Vamos ver o que Deus tem a falar. Irmãos, eu tenho a certeza que se Josué reunisse o povo, reunisse a liderança, e naquele momento que o relatório foi dado pelos espias, aqui no versículo 3 em diante, se esse relatório fosse lido e Josué tivesse prostrado diante de Deus, Deus havia revelado o pecado de Acã, Deus havia revelado, e ele poderia ter tratado esse problema. Deus haveria revelado quantos soldados, seriam necessários para subir, se era todo o povo. Às vezes Deus poderia ter falado para ele para subir 2, 3 soldados. Mas se Deus tivesse revelado, seriam vitoriosos independente do número. Porque a força não estava nos soldados, a força é do nosso Deus. Mas nesse momento, Josué, ele resolve confiar em carros, em homens. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Ele esquece do nome do Senhor e confia nos homens. E essa confiança nos homens faz com que Israel sofra a maior derrota em Jericó. A maior derrota ali do povo. A derrota mais histórica, até esse momento, Israel não havia conhecido derrota. Até esse momento Israel só havia se saído vitorioso, bem sucedido, porque estava sob orientação de Deus. Mas neste momento Josué erra. Todos erram, os espias erram por não falarem, se Deus permitir, se Deus quiser, foram soberbos, e Josué também foi com falta de sabedoria, não consultou ao Senhor, não orou ao Senhor, não levou o povo a orar ao Senhor, para saber o que fazer. E aí eles marcharam, chegando a Ai puseram em fuga, final do versículo 4, e Ai chegou a matar 36 homens de Israel. 36 homens morreram. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim, e os feriram na descida do monte, que Ai ficava no monte, então na descida foram ferindo. E antes disso o povo ficou completamente esmorecido. O povo desanimou-se. O povo que só conhecia vitórias agora conhece a derrota, a amargura da derrota, a consequência do pecado. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou-se, rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu à tarde. Olha o que Josué fez, ele rasga as vestes, prostra o seu rosto em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ali permaneceu até a tarde. Isso é sinal de desespero, isso é sinal de pranto. Toda vez que Israel pecava, toda vez que alguém pecava em Israel, e você vê esse texto na Bíblia, rasgar as vestes, vestir pano de saco, isso é sinal de desespero. E Deus permite que Israel passe por esse desespero, porque tinham se afastado do Senhor. Toda vez que nós erramos, Deus permite que nós sofremos. Deus permite que nós choremos. Porque o nosso pecado causa destruição. O nosso pecado causa dor. O pecado causa dor não somente nós, mas aos outros também. E Deus permite que nós soframos para que nós possamos aprender a confiar nele. Para que nós possamos entender que atitudes erradas têm consequências erradas.
Aquilo que Deus não começa, ele não termina. Aquilo que Deus começa, ele termina. Se você começa algo que Deus não começou com você, que Deus não sonhou primeiro, isso vai dar errado e você vai sofrer as consequências, assim como Israel estava sofrendo. E aí ele permitiu isso, e aí Josué começa, lá no versículo 7, orando, né? Ah, soberano Senhor, por que fizeste este povo atravessar o Jordão, como se Deus fosse o culpado, né? Da derrota. Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir? Antes nos contentássemos em continuar no outro lado do Jordão. Josué estava fazendo a mesma reclamação do povo com Moisés. Ah, se nós estivéssemos no Egito. Ah, porque lá tinha carne. Ah, lá porque nós tínhamos isso. Ah, porque nós tínhamos aquilo. Era mesmo, o Josué entra na mesma reclamação do povo de Israel com Moisés no deserto. Presta atenção nisso. Parece que Deus era culpado, né? Do erro. E aí ele fala, ó, que poderei dizer, Senhor, agora em Israel? Versículo 8. Agora que Israel foi derrotado por seus inimigos, que eu vou dizer? Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? E aí o Senhor responde a Josué, depois de ouvir a lamentação de Josué, Deus responde assim. Versículo 10. O Senhor disse a Josué, levante-se, porque você está aí prostrado, porque você está aí cabisbaixo, porque você está se lamentando. Levante-se, erga-se. Israel pecou como nação, violou a aliança que eu lhe ordenei, apossou-se de coisas consagradas, roubou-as, escondeu-as e as colocou junto de seus bens. Não era para ser consagrados ao Senhor. Por isso os israelitas não conseguem resistir aos inimigos. Fogem deles, porque se tornaram merecedores da sua destruição. Não estarei mais com vocês, se não destruírem no meio de vocês o que foi consagrado à destruição. Versículo 13, vá, santifique o povo. Diga-lhes, santifiquem para amanhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês. Ó Israel, vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as retirarem. Apresente-se de manhã uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente um homem de cada vez. Aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucuras